Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos seja multiplicada a cada dia. Fala com vocês o pastor Roberto Silva. Eu quero já iniciar com vocês o estudo Fugindo dos Erros de Uzias. Mas para falar de Uzias, nós temos que falar do seu pai Amazias, porque nós vamos ler aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. É muito importante, para nós entendermos o texto, nós buscarmos o contexto do texto. E nós vamos encontrar no livro de 2 Crônicas, ainda no capítulo de número 25, nós vamos encontrar, a partir do versículo de número 2, a história de Amazias. Porque Amazias, o pai de Uzias, ele também começou o seu reinado muito bem. A Bíblia nos mostra que ele começou o seu reinado, apesar de que ele começou querendo fazer o certo e já fazendo o errado, mas ele ouviu o profeta quando recebeu a instrução de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que ele busca para si soldados estes que não estavam preparados por Deus para a batalha. E esses soldados eram soldados, apesar de ser israelenses, eles estavam desviados, ou seja, eram soldados que não eram aprovados por Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, que tem soldados que são israelenses, mas não são aprovados por Deus. A Bíblia vai nos mostrar que quando ele foi advertido por Deus, então ele rompe com estes soldados que sai por toda Judá defamando Uzias e lhe trazendo muito prejuízo. Mas o certo é que, ou seja, Amazias, mas o certo é que Amazias, ele vai para a guerra contra os seus inimigos e ele vence a batalha, nos mostrando que o nosso Deus, ele não precisa de aliados de forma errada para vencer batalha. A gente vence com a presença de Deus. Com a presença de Deus, a gente vence qualquer coisa. E a Bíblia vai nos mostrar que, inexplicavelmente, o Amazias, ele vence a guerra, mas agora ele começa a adorar deuses estranhos. Olha só que coisa! Deus foi com ele, ele venceu a batalha, ele venceu a guerra sem os soldados mercenários israelitas. E a Bíblia nos mostra que, inexplicavelmente, ele se dobra diante da idolatria dos teus adversários e ele começa a adorar outros deuses. Que coisa triste. Aí já entra um coração que não estava totalmente preparado, um coração que não servia a Deus totalmente, porque quando nós servimos a Deus com o coração totalmente entregue ao Senhor, jamais nós vamos nos curvar à idolatria ou qualquer outro erro. Não podemos nos curvar como Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Queridos, a Bíblia, a palavra do Senhor vai nos mostrar que este Amazias, ele fica tão cego, porque o inimigo ele só precisa que você caia da primeira vez para ele continuar te atrapalhando e fazendo você se desviar totalmente. A Bíblia diz que ele fica tão cego que o Senhor envia
outro profeta para lhe alertar, mas ele agora não dá ouvido ao profeta. Veja que da primeira vez ele deu ouvido ao profeta, ele foge do erro e o Senhor lhe abençoa. Da mesma forma, Deus, pela tua infinita misericórdia, lhe envia profeta, só que agora ele não dá ouvido ao profeta. Aí ele está totalmente entregue às paixões da tua carne. Aí entra um dos maiores problemas do homem, a soberba. E porque ele cai neste pecado da soberba, ele faz então um desafio ao rei de Israel para medir força com o exército de Israel. E eu quero vos lembrar que desde a posse do filho de Salomão, o reino de Israel, ele é dividido em dois, o reino de Judá e o reino ou seja, a parte de Judá e a parte de Israel. E a Bíblia vai nos mostrar que o rei de Israel então começa a guerrear contra Judá. Veja que agora irmãos lutando contra irmãos. A soberba causa isto. A soberba faz irmãos lutarem contra irmãos. Nós temos que fugir deste pecado terrível que é o pecado da soberba, da grandeza, do inchaço. Eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho. Nós não temos nada, nós não fazemos nada, nós não somos nada. A Bíblia vai nos mostrar, queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus, ele move o coração do rei para onde ele quer. Mas uma vez que a soberba toma conta do coração do rei, aí Deus permite entrar o quê? O espírito do erro, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11. E foi o que aconteceu com Amazias. Ele caiu no grande erro. Ele caiu neste erro inexplicável de chamar o rei de Israel, né, para a guerra. Amazias chama o rei de Israel para uma batalha. E a Bíblia vai nos mostrar que então ele é ferido e morto. Ele é morto porque ele não acreditou na bondade e na misericórdia de Deus. Poderia ter vivido muito, poderia ter um reinado excelente, poderia ter aproveitado daquilo que Deus já tinha lhe proporcionado, mas a Bíblia nos mostra que a grandeza de Amazias lhe levou a um estado deplorável, a um estado de tristeza. E ele então foi morto. Né? Morre Amazias e Uzias, então seu filho assume o seu lugar. Queridos, Amazias, ele já dá um péssimo exemplo para Uzias. Veja que seria muito bom se a gente pudesse aprofundar mais nos erros de Amazias, mas aqui o foco seria Uzias. Então, nós vamos falar mais sobre Uzias. Mas para não passar em branco, eu quis deixar aqui esta reflexão. Amazias não serviu de inspiração para Uzias. E quando nós vamos falar sobre isto, Uzias, ele teve que se espelhar em outra pessoa. Mas a Bíblia não tirou o crédito do Amazias quando o Amazias fez o certo. Eu glorifico muito Deus da Bíblia, porque ele não esconde os nossos erros, mas também não esconde os nossos valores. Veja que a Bíblia deixa claro que quando Uzias assume o trono, ele agrada ao Senhor como seu pai Amazias. A Bíblia exalta o tempo que Amazias fez a coisa certa. Por exemplo, ele começa ouvindo o profeta. Ele começa ouvindo a voz do profeta, que da primeira vez lhe alertou: olha, não dá para você seguir
na batalha com estes mercenários israelenses. Eles vão te destruir. E ele ouviu e ele se afastou. Quantos de nós que ouvimos muitas das vezes o recado de Deus, o alerta de Deus, mas nós não fugimos da aparência do mal e por isso nós caímos em fracassos, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele foi e venceu a guerra. Mas agora ele comete outro pecado, o pecado da idolatria, como eu já disse. Mas mesmo assim Deus envia profeta. E talvez eu estou aqui hoje como um profeta de Deus para te alertar. Se o inimigo está tentando te cair em algum tipo de idolatria, porque idolatria não é só quando você se prostra diante de uma imagem. Idolatria também é quando você coloca algo no lugar de Deus. Nada pode estar acima do nosso Deus. E hoje, então, eu termino dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Queridos, isto é só a preparação para tudo que nós vamos aprender, fugindo dos erros de Uzias. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.